Olá, Glenda! Olá, ouvintes do nosso podcast Mulher na Bolsa. Gente, eu tô super feliz de receber essa amiga maravilhosa, porque é assim, né? Vocês têm que ter um tipo de amiga assim, que é pau pra toda obra, que você fala assim, vamos, ela fala bora, ela já tá pronta. E a Glenda é uma Bom, dessas. bom, obrigada, Carol, pelo convite primeiro. Mas é isso. Eu falo que no trabalho eu sou severino, a gente tem que estar disposto também. Tem que ajudar o pessoal e a mulherada a investir melhor, né? Então, o que é de convite, a gente topa. E se é você ainda, que é muito mais fácil aceitar, né? Obrigada, Glenda, por você ter disponibilizado esse tempo para gente conversar mais uma vez. Eu fico tão feliz quando você aparece, porque assim é uma troca tão gostosa de energia, né? E a Glenda, a gente já fez algumas lives juntas, ela prefaciou o meu livro Mulher na Bolsa, e eu Super fico honra. muito feliz, né, assim, de tê-la aqui como amiga. E tem uma curiosidade, a gente não se conhece pessoalmente, olha só, meu Deus do Mas céu. nem parece, né? Parece que a gente já se conhece. É muito engraçado. Desde a primeira live que a gente fez, que durou 1 hora, e o Instagram cortou, né? Mas se não, eu acho que a gente teria ficado ali umas 2 horas tranquilo, 2 horas conversando, tranquilamente. falando. O papo fluiu, né? Como sempre. Tanto bateu total, então. Gente, a Glenda, ela é economista, bacharel em Relações Internacionais e ela é RI, Relação com Investidores na Trópico Investimentos, atualmente. Então, é uma mulher, assim, com uma bagagem incrível, que sempre agrega, né? Todas as vezes que a gente conversa com ela. E Glenda, eu queria começar assim, que você contasse um pouquinho da sua trajetória profissional. Como que foi e como que você chegou até onde você está hoje, assim, como RI da Trópico e sua vida no mercado, como que foi essa relação aí? Legal. Vou começar desde o início, assim, eu criança. Meu pai trabalha em banco, banco público, então é mais ou menos mercado financeiro, né? Um pé meio para fora. E aí, na hora de escolher faculdade, desde criança, na verdade, eu lia valor econômico, eu achava super interessante, que eu não entendia nada, mas eu era bem interessada no que estava acontecendo. E aí eu ficava tentando entender, mas eu sabia que seguir a carreira dele não era para mim, era zero do que eu queria fazer. Então, eu não queria trabalhar em banco, já tinha uma super aversão. E aí, na hora de decidir qual faculdade eu ia fazer, eu queria fazer economia, mas aí, por causa desse trauminha de criança, que, pô, será que eu vou fazer isso da minha vida? Eu fiz relações internacionais. Só que, assim, RI é um curso super amplo, né? Então, tem vários tipos de faculdades também que têm focos diferentes. Por exemplo, o UNB, o foco é para você ser diplomata mesmo. Então, você tem que entender para onde qual faculdade você vai fazer, que direciona bastante a sua carreira. A que eu fiz, que é a Facamp, fica dentro da Unicamp. Ela é particular, mas eu tinha uma bolsa assim maravilhosa que eu consegui estudar lá. O foco dela era economia mesmo. Então, eu Hum, fiz Relações Internacionais primeiro, já tinha várias matérias relacionadas à economia, e aí depois eu me formei muito mais rápido em economia, porque eu fiz em mais 2 anos, eu consegui os 2 diplomas. que Então, isso foi um demais. super adianto para mim, porque senão eu não ia começar do zero, eu acho, né? Tem que ter muita disposição. Já aproveitou, É, né? já fiz o combo. E até no primeiro ano eu falei, pô, RI é muito amplo, acho que eu vou mudar para economia. Mas como eu tinha bolsa na faculdade, eu preferia, minha família preferiu fazer as duas faculdades e pronto. Então foi daí que surgiu a economia na minha vida. E tanto que assim, se tiver gente novinha assistindo depois, quando a gente tá na faculdade, às vezes a gente não aprende 100%, né? A gente quer ir pra festa, quer badalar. Sempre. E aí, na segunda faculdade, foi que eu tava muito mais focada e fazendo o que eu queria mesmo. Eu morava no interior de São Paulo, vocês podem ver meu sotaque maravilhoso. Eu sou de Mato Grosso do Sul, mas sempre morei no interior. E no interior não tem mercado financeiro, não tinha oportunidade. Então eu fui trabalhar em multinacional, o caminho mais natural. Então eu fiz estágio, fui efetivada, fiquei algum tempo, só que era zero a minha cara do que eu queria fazer na minha vida. Eu sou muito mais dinâmica, vocês podem ver até o jeito que eu falo, não é chamão, gosto de um negócio que flui mais rápido até. E o processo burocrático em multinacional é gigantesco, né? Tudo demora para você ser promovido, demora também bastante tempo. Então, aí a gente tem que dar um passo para trás. Então, muita gente me pergunta, né? Migração de carreira, como funciona? Gente, vocês não vão sair do emprego tradicional e virar gestor, né? De uma vez, gestor de um fundo. Tem um passo a passo, É, tem um processo. é, Aí eu fui para uma consultoria financeira em Campinas, bem pequenininha,
na época que estavam surgindo os escritórios de agente autônomo, estava começando esse mercado. Então, tem a XP, mas ninguém sabia exatamente o que fazia, como que funcionava. Então, fui para aprender mesmo na prática, montar carteira, ver como que funcionava, se era aquilo mesmo que eu gostava de fazer, né? Porque a gente é novo, né? E vai sempre ganhando experiência e entendendo, amadurecendo do que a gente gosta. E aí depois eu estava aplicando para vários processos seletivos diferentes também, para ver oportunidades, ver quais eram as áreas que eu poderia trabalhar. E aí eu comecei a vir para São Paulo, né? Porque não tem como fugir. Hoje em dia está muito mais fácil, porque tem escritório na maioria das cidades, um pouquinho maiores, você consegue trabalhar. Eu acho que, assim, para a porta de entrada de um mercado de trabalho é excelente, né? Home Você office também ganha, ajudou muito, né? ajudou muito também, mas na nossa época, né, Não era um tinha. pouquinho Era mais bater difícil. na portinha ali, né? Exatamente. Currículo Aí eu embaixo do braço. total, total. Aí eu fui para uma casa de análise. E aí eu comecei a dar suporte para um plano que a gente vendia que era internacional. Então, vinham 2 relatórios traduzidos e um que eu fazia baseado no que eu recebi de demanda, na verdade. A gente tinha um grupo no Facebook com 3.000 participantes. Então, eu sempre tive muito contato com as pessoas, né? De saber, olha, o que as pessoas querem saber? Qual que é a necessidade delas? Quanto que elas querem ganhar por mês? Qual a porcentagem que todo mundo busca, né? É só aquele 1% ou não? Todo mundo quer mais? Quais são os interesses de verdade? Então, isso eu consegui ter um feeling muito bom, assim, porque era cliente na ponta, né? Todos os tipos de investidor. Então, Aí desde você fica muito mais próxima ali, e isso te dá um know-how muito maior, né? Porque você está sentindo o que as pessoas querem, o que as pessoas estão pedindo, o que elas têm de dificuldade. Isso te com ajuda, né, certeza. no seu trabalho. Ajuda muito, porque assim, entra desde gente que tem muita experiência, já investe há bastante tempo, e gente que está começando agora. Então, era assim, era todo tipo de investidores. Foi ótimo, uma super experiência. E além disso, eu tinha um suporte muito grande de todos os analistas. Então, analistas de ação, de renda fixa, todos eles me ajudavam bastante a criar os conteúdos também para ser bem direcionado. Então, isso era legal porque eu tinha um suporte bem grande. E aí fazia um negócio bem bacana. Tanto que, assim, até hoje eu tenho clientes dessa época, que eles me acompanham no Instagram, que eu converso. Teve um que teve um evento, né? Fidelizou a galera, né? Vocês vão lembrar de mim. Tem um que, por exemplo, olha, isso foi, sei lá, 2017, a gente tinha um grupo, eu tive um evento no começo de 2019 chamei ele sabe? E a gente conversa ainda todo mês, então isso que é legal, porque networking, ninguém fala essa palavra mais, né? Mas networking é Agora é super conexão. importante. Conexão, desculpa. Tô ficando velha, gente. Descobri semana passada. Estamos Obrigada. Agora eu juntos. tenho um novo termo para usar. E aí eu fui para uma outra casa de análise, que era um projeto novo, fui no primeiro mês que eles estavam começando, e eu fazia muito relacionamento, muitas conexões com fundos de investimento. Então, isso era bem bacana, porque você consegue conhecer muitos gestores, cada um tem uma história muito legal para compartilhar. Acho que, assim, hoje em dia, está muito mais fácil de ter lives, ter acesso a vídeos no YouTube, podcasts, etc. A Carol ajuda nisso também. O Mas Twitter facilitou muito o também, Twitter né? facilitou Cara, você muito, muito. imagina se em outra época eu estaria conversando com você, com o Sérgio, com o Fernando, né? Era muito mais difícil, né? Para a gente Muito, muito. acessar um gestor, para a gente acessar uma galera que trabalha com a gestão de fundos de investimento, por exemplo. Hoje esse acesso é muito mais livre, né? E assim, as pessoas ainda têm uma barreira, né? É para ser livre. Todo mundo fica assim, vou perguntar uma coisa meio boba, tô com vergonha. Não, a gente tá no Twitter para isso mesmo, é para ajudar as pessoas, para incentivar vocês a investirem. Então, não tenham barreiras, ninguém vai ficar zoando, ele me perguntou tal coisa. Perguntem, é Nenhuma isso para isso que dúvida todo é mundo burra, tá. né? Nenhuma dúvida Não, é burra. Porque às vezes a zero. dúvida de um pode sanar também a do outro que ele nem sabia que ele tinha, né? E você sabe, né? Tudo que chega de dúvida vira conteúdo. Oh, Então, total. então é ótimo. E então, como eu fazia muito a parte de já uma parte comercial lá na outra casa que eu trabalhei, e também fazia um suporte
para a área de fundos, eu conheci muitos gestores, então isso é excelente. Aproveitem sempre, sempre falem, sempre escutem quando vocês puderem, porque a gente está fazendo isso há muito tempo, tem experiência. Então vale a pena. E aí eu conheci um desses fundos que eu conheci, vim aqui, né? Aqui é o escritório, vim visitar o Sérgio e depois falei com o Fernando. Aí fiquei assim, nossa, eles são muito bons, eu quero trabalhar com eles. E Eu fico aí vendo foi assim, eu assim, falo assim, cara, olha o privilégio que a Glenda tem, minha Nossa Senhora, de conviver com esses dois muito. monstros, assim, todos os dias, né? A E gente que assim, é bebe um todo dia pouquinho, aprendendo alguma coisa. a gente que bebe um pouquinho dessa água lá nas redes sociais, a gente já sente essa vontade de querer estar ouvindo e tal. Eu imagino que para você também isso é fantástico, né? É muito bom, porque é sempre algum insight, alguma coisa que eu nunca tinha pensado, a forma que eles colocam. Agora, o bom dessa parte de pandemia é porque os calls eles são todos aqui, não são mais reuniões que eram almoços. Então, eu sempre escuto alguma coisa, sempre fica assim, nossa, essa pergunta é boa para fazer mesmo, que interessante, olha como eles falam com as empresas. O Sérgio, por exemplo, a gente teve estresse de LFT. O Sérgio falou: olha, o fluxo está estranho, vou começar a diminuir essa parte de LFT que a gente tem no portfólio para a gente tentar sofrer o menos possível. Então, assim, tudo que eles falam é a experiência que eles já tiveram. O Sérgio, nessa época, já era tesoureiro em 2002, então ele Caramba. já tinha passado esse teste de LFT. É outro patamar, assim, é muito bom, É porque outro você sabe que a nível, pessoa né? viveu aquilo realmente, sabe? Então conta bastante, eu acho. E aí eu sigo aprendendo bastante com eles. E Então, meu tem trabalho é coisas que dinheiro não basicamente, compra, né, Glenda? Uma não, delas é essa tempo, experiência. experiência. Então, meu trabalho hoje em dia é pegar o que eles fazem aqui, transformar numa linguagem mais acessível para passar tanto para pessoas físicas que querem investir com a gente, porque os fundos, o aporte mínimo é R$ 1.000, então é bem acessível, tanto para investidores institucionais também, que são aqueles maiores, e também, hoje, principalmente, grande parte do meu trabalho é falar com assessores de investimento, né? Porque, no final das contas, eles que estão falando com os clientes que a gente vai ter e vão recomendar os nossos fundos. Então, é basicamente isso, e lidar com plataformas também, né? Porque hoje em dia a gente está com quantas? A gente está em 22 plataformas, mas deve ter umas 30 no mercado. Então, tem bastante lugar para você conversar, para distribuir fundo, fazer contrato, burocracia. E às vezes o que eu percebo também, né, Glenda, é que esse trabalho assim de vocês, como vocês conseguiram mesclar, e eu acho isso impressionante, né? Uma excelente gestão de fundo aliado ao acesso à educação financeira, que vocês se preocupam com essa parte. Não é só você vender um produto, é você se preocupar se aquele produto está compatível com a realidade daquele cliente. Isso eu acho massa. Eu não vi, né? Eu acho assim, pode ter, mas assim, eu não vi uma gestora fazer isso com tanta clareza como vocês fazem. Ah, legal, obrigada. Não, é porque assim, a nossa ideia no comecinho era assim, olha, a gente vai começar, os fundos, a gente baixou o valor de entrada. A gente vai começar a ter cliente que vai ver na corretora o nome e não vai ter ideia do que a gente faz, qual que é a estratégia. Pô, Trópico Vex, que raios esse fundo faz, Trópico sabe? Cash. Trópico Cash tem. O que faz esse negócio? E só a lâmina não é suficiente para você tomar decisão. Só o retorno dos últimos 12 meses não é suficiente. Então, quanto mais a gente Quantos conseguir outros fundos comunicar. existem também, né? Se você Pois parar é, para 20 pensar. mil, né? Então, se a gente comunicar em massa no Twitter, por exemplo, e-mails, Instagram, fica muito mais fácil, porque mais gente pode entender a estratégia, saber o que a gente faz aqui dentro e não entrar em cilada, né? Não entrar no fundo de ação achando que é um negócio que não vai oscilar. Vai oscilar. Vai só É dar assim que rentabilidade funciona. positiva, né? É, então, é melhor, a gente fica mais confortável em ter os clientes informados do que a gente faz, com uma base de educação financeira que a gente é tão carente, né, no país, e a gente sabe que vai ter um cotista também que vai ficar com a gente mais tempo, que vai ser um passivo melhor até. Então, ganha dos dois lados, né? A gente ganha com clientes satisfeitos e que sabem o que a gente está fazendo, e, por outro lado, a gente vai ajudando na educação, dando informações sobre o mercado, falando o que está acontecendo, ajudando as pessoas a entenderem essa dinâmica, que é tão complicadinha, né? Tem dia que a gente olha. Hoje tá esses dias, né? Abriu caindo um monte, aí virou. Agora eu nem sei como que tá. Eu também não olhei, porque eu estava aqui, né, preparando para a gente conversar e não estava olhando o mercado mais. Mas hoje de manhã a gente, lá na sala da mentoria mesmo, a gente só trabalhou na venda.
né? Mini contrato de índice. Então, assim, Nossa, estava bem estranho, tá estranho. tá. E, assim, eu tenho falado de uma palavrinha que eu não gosto de falar, mas ela tá aparecendo aqui, né, nos Estados Unidos, muito, é a história de bolha. E eu tenho Gente, medo desse negócio, sabe? Eu acho que pela história, a gente não é muito feliz com esse nome. quando tudo fica muito, todos os índices nas máximas, muito dinheiro no mercado circulando. Banco É, Central aqui, imprimindo. é, aqui eles nunca ficam 100% otimistas, nunca, né? Então a Nunca. gente já estava com o pé atrás. Então, E fora que fez um realmente, movimento muito parecido, né? De dezembro para cá, fez um movimento muito parecido com dezembro de 2009 até março de 2020, que foi o auge, né, ali da crise. Então, aquilo me deixou um pouco até receosa. Eu falei assim, não, cara, peraí, deixa eu ir fechando algumas coisinhas aqui. E de vamos tomar dezembro, um cuidado extra agora? né? De dezembro para cá, a gente está tomando esse tipo de cuidado. Glenda, e especificamente, assim, como a gente está comemorando e celebrando aí o Dia da Mulher, o Dia Internacional da Mulher, essa data ela foi oficializada pela ONU lá em 1975. A gente nem era nascida ainda, né? Mas de lá para cá muita coisa mudou. Áreas que, por exemplo, eram predominantemente masculinas, como é o mercado financeiro ainda, elas estão sendo desbravadas de uma forma assim brilhante por mulheres, e eu fico super feliz, né? Inclusive, esses dias eu estava conversando com o JP, que é da Easy Invest, você deve conhecer ele, Uhum. e ele falando, né? Porque ele era do pregão Viva Voz, e ele falando assim que não Ele é existia, raiz. ele é raiz total. E ele falando que não existia mesmo nenhuma mulher ali no pregão Viva Voz. Ele disse que viu uma ou duas tentando começar, mas era tipo um ambiente muito selvagem. Ele usou essa É. palavra. Não, hoje em dia você vai na Isinvest, mais da metade é mulher, sei lá, metade é mulher, tem É, muita exato, é gente. uma política legal, né, que eles adotaram. E eu percebo assim que a gente vai mesclando, né, esse mercado também com a nossa visão, né, com a nossa intuição, nosso feeling, coisa que é, é inerente assim das características da mulher, né? E como que é o seu ambiente de trabalho? Porque assim, eu acho que só tem você aí de mulher, eu não Tem conheço. mais uma, tem mais uma. Então, conta pra gente como é que é aí, como que você lida com esse ambiente. Tem. Nós somos em 9 pessoas aqui na Trópico, né? Porque é mais ou menos a estrutura que as gestoras têm. É, não precisa ter tanta gente também. E aí tem mais uma pessoa, que é a Elaine, que ela tá aqui há 11 anos, uma coisa assim, faz muito tempo que ela tá. Massa. É, e é super parceira, então, mas ela. é, mas ela não é exatamente de mercado, ela é mais back-office, né? Então, assim, hoje em dia, eu estou vendo que tá um movimento gradual, né? Eu vejo assim, esses dias eu recebi no LinkedIn, ai, oi, Glenda, tudo bem? Eu estou me formando agora não era em economia, acho que era engenharia. Queria uma ajuda sua, você sabe de vagas de RI, como que funciona para eu descobrir e tal. Então, assim, tá começando a despertar o interesse. Eu falei com algumas meninas de liga de faculdade. A última que eu falei não tinha muita menina, até reclamei com eles. Falei, pô, cadê a mulherada? Mas Vamos mas das chamar. outras vezes, já tinham várias mulheres participando na liga mesmo, ou seja, formando na faculdade o interesse das Massa. mulheres em investirem melhor, em entrarem nesse mercado que é tão dominado por homens. Então, assim, é dominado ainda, com certeza. A gente não pode falar que é super democratizado ainda, porque não é, mas a gente tem crescendo a nossa participação e nosso espaço. Então, movimentos como SG ajudam, várias iniciativas de algumas empresas. Eu falei com uma gestora de um fundo, porque a gente pode receber aporte de outros fundos aqui também, né? Que usam, por exemplo, o cash como caixa do fundo. É, e aí ela falou assim: olha, agora, sou gestora, também super experiente e tal. Eu estou procurando, eu preciso de 2 analistas, mas um eu quero que seja mulher. Ela não Olha que legal. necessariamente de criar cota, sabe? De não no sentido ruim, mas porque eu quero ter uma visão diferente, complementar, que a gente agrega bastante. A gente tem, até tem várias pesquisas. A gente investindo também não tende a ser tão volátil, né? De tipo, ai meu Deus, agora eu tenho que mexer. A gente não, a gente monta a posição, fica tranquila. Então, acho que é, a gente agrega bastante e a gente está cada vez mais conquistando espaço.
Os escritórios que eu vou também, cada vez mais tem mais mulheres, eu fico super feliz. É E bom eu que a sempre gente se sente comento, né? até... Já chego falando. Ah, então, a gente já se sente até mais aconchegante, assim, no ambiente, né? Quando Com você vê certeza, outras você se mulheres, eu sente acho. acolhida, falando, Exato, é isso daí. E os exato. homens também, a postura tá bem melhor, acho que hoje em dia, na Tá questão de mudando, né? respeito, né? Sim, até eles Falando, falam. assim, nisso, ô Glenda, você já sofreu algum tipo de preconceito, assim, durante sua trajetória, pelo fato de ser mulher? Então, no comecinho, mas a gente não deveria ser por causa da minha postura, né? Mas eu fui melhorando minha postura, então fui criando barreiras, as pessoas passaram a me respeitar mais. Mas no começo tinha um pouquinho assim, tipo, um rostinho bonito, né? Que você Novinha? faz aqui, novinha? Você não sabe nada, você tá aqui só para preencher o quadro, para colocar a cota de mulheres. Então, isso sim. E há algumas reuniões que você já fui em reunião que tinha eu e mais uma pessoa, que era um parceiro meu de trabalho, e era um homem. E a pessoa, com quem eu falava não olhava para mim, olhava só para ele. Caramba, já Eu passei por isso. perguntava e ele olhava só pro menino e não olhava para mim. Isso eu ficava revoltada. Ignorou Mas isso foi total. uma vez. Ignorou total. E eu que tava falando. Eu falei, pelo amor de Deus, você tá com vergonha de mim? Tá intimidado? Na verdade, não, né? Preconceito puro. Então, acontece uma coisa ou outra, mas eu acho que a gente, infelizmente, vai criando uma casca grossa e aprendendo a lidar com cada É, situação e como contornar cada coisa. Não deveria ser o cenário ideal, deveria já, né? Você chegar, beleza, uma tranquilo. pessoa profissional como eu. Mas não, a gente que tem que se impor também sempre para conseguir. Porque sempre tem piadinha, né? Então. Ainda É que tem. agora não tem reunião presencial mais, o pessoal diminuiu as piadinhas, né? Então. Vai direto ao ponto, né? Vai mais E aí objetivo. eu também não deixo barato, eu também faço minha piadinha. Não, a gente acho que está certa a sua postura, sabe? E se a gente, é igual você falou, você começou a se impor, porque se a gente não faz isso, cara, as pessoas, infelizmente, assim, os homens são um pouco folgados, né? Alguns Então, deles, claro. E aí eles passam por cima. Então a gente tem que mudar também a nossa postura. E eu acho que é é um interessante, pouco de confiança até minha. Do comecinho eu reconheço, tipo, eu ficava, nossa, mas e agora? O que que ele vai assustada. achar? Aí você adquire confiança, você sabe o que você está fazendo, tem domínio do que você faz, então você encara de frente para frente, de iguais, e não tem essa, sabe? Mas é realmente um exercício que a gente tem que fazer, que eles não param para pensar nisso. E eu falo, ontem eu estava até conversando sobre isso com uma amiga minha, e ela falou assim, Carol, às vezes a gente se pega fazendo alguma atitude ou falando alguma coisa assim, num cunho muito machista. Mas não é porque a gente faz intencionalmente, é porque tá na nossa cultura ainda. A gente cresceu ouvindo algumas coisas que nos fazem, nos levam a agir dessa forma. Só que quando você começa a tomar consciência, né, você fala assim, opa, peraí, né? Eu tô fazendo isso? O que que eu falei, né? Então, Exatamente. você vai automaticamente, você já vai mudando ali o seu discurso. E esses dias eu até vi, eu achei tão bonitinho, né? O Eduardo estava gravando um vídeo e no meio da fala dele, ele sempre assiste, né? Antes de postar e tal. E ele estava assistindo, aí ele, putz, tem que apagar esse vídeo, vou gravar de novo. Eu fui muito machista na minha fala. Eu não Legal. tinha falado nada assim, mas Uhum. ele se Partiu tocou. dele. E eu achei isso legal. Então, conforme a gente vai conversando, isso vai, né, melhorando também. E às vezes é uma coisa tão pequena que antes a gente fazia e não dava sentido, mas hoje você olha e fala assim: opa, peraí, tá estranho, né? Então é uma questão de respeito também, né? Passa, eu acho que mais por isso. Com E, certeza. e Glenda, você falou a história do seu pai trabalhava, né, quando você era criança ali no instituição financeira e tudo. Eu trabalho ainda, Ele gente. trabalha ainda, mas ele foi a sua maior influência, assim, você acha? Então, ele foi bem influente, porque acho que se não fosse por ele, por exemplo, eu nunca teria lido Valor Econômico e me interessado por isso, né? Mas ao mesmo tempo foi uma influência de tipo, não quero trabalhar em banco. Eu sei que esse cantinho aqui, essa caixinha não é Não, para mim. não quero o cara crachá. Já achava que todos os bancos eram iguais, né? Que não existia banco de investimento. Sim. Cabeça de interior, né, gente? A gente não sabe como que funciona o mercado. Mas ele foi uma grande influência, assim. Ele me dava alguns cursos que ele tinha para fazer.
Então, ele participava do curso e ganhava uma apostila, né? Nossa, esse negócio, eu tô velho, não, hoje. É um tipo de palavra que a gente entrega na cidade. Total. E aí ele, olha isso aqui que eu recebi. Vai ler isso daqui, ver o que você acha. Então, eu fiz vários cursinhos, assim, não entendia metade, mas pelo menos eu estava me ambientando e tentando entender como que funcionava, o que era. Então, influenciou bastante, porque no final das contas, né, participava de vários eventos do banco, era legal. Que massa. E alguma mulher, assim, você tem como referência ou te trouxe uma influência, assim, muito grande na sua vida? Ó, no meu último trabalho na Casa de Análise, a sócia principal era uma mulher e ela, assim, me ensinou a me empoderar, a Olha só. Marcela. Ela fala, olha, Glenda, você tem que colocar no seu lugar, você é super competente, não sei o quê. Então, assim, eu já vinha fazendo um trabalho de alguns anos de melhorar como que eu achava, a confiança que eu falei para vocês. E ela chegou para mim e deu um empurrão que faltava, assim. Então, eu adorava quando eu ia em reunião com ela, porque ela falava assim, toca a reunião, você que sabe fazer, não sei o quê. Dava algumas dicas depois de postura. Ela falou até uma vez, olha, esse aqui é o melhor lugar para você sentar. Eu falei, ai, então tá bom, vou começar a sentar nesse Adoro. lugar agora. Então, acho que ela foi uma super influência no sentido de... e ela é também super das antigas no mercado de, olha, é assim que se trabalha, não tenha vergonha, se imponha, se empodere, porque o mercado é bruto e a gente tem que passar por cima. E é bom, E né, ela quando veio a de uma gente... época que era muito pior, né? Então, Então, é isso que eu penso, sabe? Essas mulheres que nos antecederam, elas foram muito guerreiras, assim, né? Porque se e ela assim, ó, loira, alta, magrinha, no o estereótipo, estereótipo, né, daquele, do estigmatismo, né? mas super competente. Então, assim, ela foi realmente a pessoa que me empurrou para frente no Que sentido massa, bacana, sabe? De que me massa. ajudar realmente. E se Colocaria você ela. pudesse dar um conselho para a Glenda de 10 anos atrás, qual conselho você daria para ela? Acho que seria menos ansiosa, com certeza. De falar assim, olha, não Acho que precisa você se preocupar conseguiria. com essas coisas. Não. Porque a gente tem muita preocupação, né? De aonde que eu vou chegar, o que que eu vou fazer, será que eu vou ter tudo que eu imagino? E a vida não é nada como a gente planeja, né? É Não, zero, zero. é uma Então, eterna caixinha de surpresas. e surpresas boas, né? Então, acho que eu teria menos preocupação em moldar meu futuro, de eu quero que seja assim, quero que seja assado, e ficaria mais solto. Acho que isso, com a idade, você fica muito mais. Tá, eu tenho esse plano para 2 anos. Depois vamos ver o que acontece. É isso. Meu planejamento de longo prazo é só, tenho que ter uma reserva bacana, tenho que me planejar nesse sentido, mas onde a vida vai me levar, Vai com zero Deus. controle. Ser menos, como que fala quando você tem muito controle das coisas? É, possessiva? Menos Não. possessiva, menos de Controladora? tipo controladora, de tipo, isso aqui não pode sair daqui. Não, não adianta. Acho que com certeza eu daria um conselho de ser mais livre e tenha coragem de ir atrás do que você quiser. Acho que multinacional não dá certo, vai embora. Acha que isso não é para você, não perde tempo, sabe? Acho que seria mais nesse sentido, assim, muito mais abstrato, né? De, tipo, não Tem, tem que ter medo, não tem que ter medo, porque a gente tem muito medo. Eu tenho muito medo. ô E aí Glenda, cada dia vai diminuindo. e você falou de uma coisa assim importante, que é a questão do medo, sabe? E pra gente, assim, às vezes é uma barreira, né, falar de dinheiro. Eu lembrando disso, no prefácio do livro que você escreveu com tanto carinho, né? Você escreveu assim, ó: a maioria de nós passa boa parte de nosso tempo pensando nele, o dinheiro. Por mais que o nosso desejo seja de não querer atribuir tamanha importância a ele, é inegável o seu papel e influência em nossas vidas. A sua lista de suas vantagens, como não poderia deixar de ser, é extensa, mas se apenas pararmos para considerar como proporciona segurança e tranquilidade, deixando de ser uma preocupação no dia a dia, já temos um excelente benefício como ponto de partida. Eu acho que Exatamente. quando a gente parte disso, assim, eu fiquei encantada, assim, como você começou a escrever, né, dessa maneira. E se a gente leva isso, né, ao pé da letra,
Só de você poder ter essa tranquilidade, igual você falou, de ter a sua reserva ali, e E ter ok, sua liberdade, né, de fazer o que você quiser. a vida, ela tem os altos e baixos, sim. A vida não é algo linear, assim. Você pode até programar, mas às vezes sai completamente fora do seu controle, né? Mas só de você cuidar do seu dinheiro com carinho, né? Ter ali aquela consciência financeira de que você pode gastar menos do que você ganha e fazer o seu dinheiro trabalhar por você, como, né, os investimentos, alguns investimentos têm essa característica. Eu acho que isso, assim, já é o primeiro passo e o passo mais importante na vida de uma mulher, né? Com certeza, porque imagina, já vi muita gente, muitas mulheres presas em casamento porque não tinha sua reserva, não tinha sua estabilidade, e você fica preso em casamento. A nossa geração, tenho visto que cada vez menos, né? Com muito mais liberdade, com sua independência Mais financeira, autonomia. mais autonomia. Então, quanto mais a gente consegue se programar, menos presa a eventos desnecessários a gente fica. Então, desde um casamento ruim, porque você não tem dinheiro, você não sabe como vai ser a separação, como que você vai lidar, e agora eu vou morrer de fome. Isso vi várias vezes já. Emprego também, eu odeio esse lugar que eu trabalho, e agora não quero fazer isso mais da minha vida, sabe? Gente que vai chorar no banheiro. Acontece direto. Sempre, se você Sempre olhar tem para o uma lado, você história. sempre tem alguma história assim. Se você tem uma reserva, tá confortável, você lógico, né? Eu sempre fui a favor de procurar um emprego quando você tá no lugar, mas tá no limite, você sai, você sabe que você consegue sustentar por daqui um ano e tem esse tempo para procurar com mais carinho para onde você vai trabalhar. Acho que assim, é, a gente vê com maus olhos, né? Você é muito gananciosa, você quer ter dinheiro, você quer ter milhões de reais. Mas não é só isso, eu quero ter minha liberdade, eu quero trabalhar igual você, de onde você quiser, sabe? É isso que proporciona. São esses tipos de vantagens que a gente tem que olhar, de não ficar preso no que não faz sentido na nossa vida, né? Exato. Principalmente isso. E liberdade, você tocou num ponto fundamental, né? E a liberdade em todos os aspectos, assim, desde Tudo. você escolher o sanduíche que você quer comer, até você escolher um relacionamento se você quer continuar, ou se você vai sair dele, né? Se não tá te fazendo bem. Então, acho que o dinheiro, ele é bem por aí, ele proporciona esse poder de escolha. E para a mulher Uhum. fica muito mais forte, né? Quando ela tem essa autonomia, essa liberdade, essa Com certeza. segurança, né? E o dinheiro, E ele é ainda auxiliar. assim, a gente tem muita mulher que delega para o homem fazer isso, né? Não, isso aqui é papo de homem, né? Meu marido tá cuidando do meu dinheiro. Ele que cuida. E você nem sabe o que ele tá fazendo. Não, e assim, eu fico olhando, por exemplo, a minha avó. No dia que meu avô faleceu, ela me chamou no quarto, assim, a gente tinha acabado de chegar de velório e tal, todo mundo muito abalado ainda. Ela me chamou no quarto, pediu para eu fechar a porta. Ela falou assim: "E agora, minha filha?" Eu falei: "O que foi, vó?" Ela falou assim: "Minha filha, seu avô fazia tudo, ele não deixava eu fazer nada. Eu não sei Não, nem o que que é um caixa eletrônico ou uma agência bancária." Entendeu? Então, assim, imagina. cara, aquele dia me marcou, porque eu penso assim, meu Deus, sabe? E minha Quantas mulheres estão nessa situação? Exato, e assim, ela tem, assim, ao lado dela, a minha mãe, os irmãos da minha mãe, tem a mim, tem pessoas que ajudam. E quantas mulheres passam por essa situação sem ter ninguém? E aí você dá brecha para um monte de coisas ruins acontecerem, golpes, falcatruas e etc, Com né? certeza, com Então a gente certeza. tem que sempre ter isso em mente, essa questão de ter esse controle, né? Eu acho que é muito É, importante. é um controle do tipo bom de se ter. Exatamente. Brenda, agora para a gente finalizar, já chegando aqui no nosso horário, a gente sempre tem assunto para mais 3, 4 horas, né? Claro. Com certeza, sempre. Eu queria que você desse assim um conselho, um aviso, uma diquinha de amiga, né? Para quem está ouvindo a gente aqui no podcast Mulher na Bolsa. Legal. Bom, primeiro, obrigada, meninas que nos escutaram. Obrigada por ter participado. Acho que assim, a gente sempre, a nossa ideia é sempre incentivar as pessoas a tomarem as rédeas dos seus investimentos, cuidarem da sua vida. Eu acho que é um resuminho do que a gente falou agora no final. O importante, quando a gente fala, é legal você começar a investir, é bacana você ter sua independência, não sei o quê, mas não necessariamente você tem que ficar olhando para o mercado todo dia. Às vezes você tem um trabalho super desgastante, tem filho para cuidar, tem um monte de coisa para fazer. Então, pense em formas que você consiga otimizar seu tempo, não precisando se matar também, né? Porque tem gente que fala assim, não, você tem que estudar
10 horas por semana para cuidar do seu dinheiro. Depende do tipo de pessoa. Se puder estudar 10 horas, melhor, né? A gente vai ficar super feliz. E eu Mas se acho não, que se for viver disso também, né? se for viver disso, mas se não, procure bons profissionais que vão te aconselhar a investir melhor seu dinheiro. Tem um monte de assessor bacana. A Carol pode ajudar também nesse sentido. Então, procurem da melhor forma possível informações que estejam de qualidade, né? Também evitar ser muito, nossa, eu vou ficar rica ou eu não consigo me paralisar, né? Sempre entre a ganância e o medo que a gente fica pendulando. A gente nunca vai no meio do caminho. Então, primeiro, vençam o medo, tomem a iniciativa, cuidem bem do seu dinheiro, fiquem tranquilos que não precisa viver disso, não precisa respirar investimento todo dia. Mas o importante é sempre Mas isso, se quiser, simplesmente que a pode. gente, se quiser, pode. que a gente só quer que vocês tenham essa liberdade também, né? De fazer o que vocês quiserem, de não ter medo, de não ser oprimidas e de se colocarem no lugar que é para ser. Eu acho que a gente está começando a melhorar bastante nesse sentido. Mas tem muito chão pela frente ainda. Então, contem comigo, contem com a Carol, porque a gente só quer ajudar mesmo. Essa sensação de liberdade é boa, né? A gente fala assim, Excelente. você vai me zoar mesmo? Tu tem noção quem você tá ligando. Não dá. Glenda, Mas é isso, eu só obrigada. queria encorajar mesmo. Muito obrigada aí pelo carinho, né? Dessa sua disponibilidade. Eu acho assim fantástico. Toda vez você topa. Então, eu sou fã. Imagina. Muito obrigada. Foi muito gostoso. Mais um papo delicioso. Manda um beijo para os meninos aí, para todo mundo, tá? E Obrigada pelo convite, vou mandar, eles vão adorar saber que eu tô falando com você. que a gente consiga se ver, né? Um dia. Em breve, gente, não aguento Vamos mais torcer. isso. Dedinhos cruzados. Com certeza. Beijo, Glenda. Beijo, obrigada.